nossa família havia uma regra não escrita. Quando tio Antônio estava presente, não se mencionava o nome de Chico Buarque. O simples som de suas músicas no rádio era suficiente para que ele fizesse uma careta de desagrado e mudasse imediatamente de estação. Por mais de 30 anos, todos nós acreditamos que se tratava apenas de uma questão de gosto musical. Nunca imaginamos que por trás daquela aversão, aparentemente inexplicável, se escondia uma das histórias mais tocantes que já ouvimos. Tio Antônio era conhecido na família como um homem de temperamento difícil, daqueles que tinham opinião forte sobre tudo, e não economizavam críticas quando algo lhes desagradava. Nascido em 1942, era 2 anos mais novo que Chico Buarque, e havia crescido no mesmo Rio de Janeiro, que viu nascer a carreira do compositor. Mas ao contrário do artista, que veio de uma família intelectual e privilegiada, tio Antônio era filho de um operário e de uma doméstica, criado na zona norte da cidade, longe dos círculos culturais da zona sul. Durante sua juventude, tio Antônio trabalhou em diversos empregos para ajudar a sustentar a família. Foi office boy, vendedor de jornal, ajudante de padaria, e finalmente conseguiu um emprego como contínuo em uma editora de partituras musicais no centro do Rio. Era um trabalho simples, mas que o colocou em contato com o mundo da música brasileira. Nos anos 60, época de efervescência cultural que marcou o país para sempre. A editora, onde tio Antônio trabalhava, era frequentada por músicos iniciantes, compositores em busca de oportunidades e artistas já estabelecidos, que vinham negociar direitos autorais ou buscar novas parcerias. Era um ambiente vibrante, cheio de criatividade e esperança, onde jovens talentos sonhavam em conquistar o coração do público brasileiro, através de suas canções. Foi nesse ambiente que tio Antônio desenvolveu uma paixão secreta pela música. Embora seu trabalho fosse apenas organizacional, ele observava tudo com atenção, aprendia sobre o funcionamento da indústria musical e começou a compor suas próprias canções nas horas vagas. Tinha talento natural para a melodia e para a letra, criando composições que falavam da vida simples do povo dos Amoras Pereteus, das dificuldades sociais que conhecia de perto. Durante 2 anos, tio Antônio escreveu dezenas de músicas, todas guardadas cuidadosamente em um caderno que levava sempre consigo. Sonhava em um dia ter coragem suficiente para mostrar suas composições para algum dos artistas que frequentavam a editora. Imaginava-se como um compositor reconhecido, vendo suas letras ganharem vida na voz de cantores famosos, emocionando multidões por todo o Brasil. O ano de 1966 foi um marco na música brasileira. Era a época dos festivais de música popular, eventos que revelavam novos talentos e consagravam composições que se tornariam clássicos eternos. Chico Buarque ganhou destaque como cantor a partir de 1966, quando lançou seu primeiro álbum, Chico Buarque de Holanda, e venceu o Festival de Música Popular Brasileira com a música A Banda. Tio Antônio acompanhou todo aquele movimento com uma mistura de fascínio e inveja. Via jovens da sua idade conquistando o sucesso que ele tanto desejava, e isso o motivava ainda mais a buscar sua oportunidade. Decidiu que havia chegado a hora de mostrar suas composições para alguém influente na editora, na esperança de que pudessem chegar às mãos de um intérprete interessado. Foi numa tarde de setembro daquele ano que tio Antônio teve a oportunidade que tanto esperava. Um dos diretores da editora, Sr. Maurício, havia chegado mais cedo e estava sozinho em sua sala. Tio Antônio juntou toda a coragem que tinha, pegou seu caderno de composições e bateu na porta do escritório. Com voz trêmula, explicou que gostaria de mostrar algumas músicas que havia composto, na esperança de que pudessem interessar a algum artista. Senhor Maurício, um homem conhecido por sua generosidade com jovens talentos, convidou tio Antônio para sentar e mostrar suas criações. Durante 1 hora, o jovem cantou suas composições, acompanhando-se apenas com violão emprestado. Eram canções simples, mas cheias de sentimento, que falavam das experiências reais de quem havia crescido nas classes populares cariocas. O diretor ficou impressionado com o talento do jovem contínuo. Algumas das músicas tinham qualidade,
suficiente para interessar intérpretes profissionais, e ele prometeu mostrar um material para alguns artistas que mantinham contrato com a editora. Tio Antônio saiu daquele escritório caminhando nas nuvens, sentindo que finalmente sua vida iria mudar, que o sonho de ser um compositor reconhecido estava ao alcance das mãos. 2 semanas depois, Senhor Maurício chamou tio Antônio novamente. Sua sala. Desta vez, sua expressão não era tão otimista quanto da primeira conversa. Explicou que havia mostrado as composições para diversos artistas, e que, embora reconhecessem a qualidade das melodias e letras, todos alegaram que as músicas não se encaixavam no estilo que estavam desenvolvendo naquele momento. A decepção foi profunda. Mas tio Antônio não desistiu. Continuou compondo, refinando seu estilo e esperando por uma nova oportunidade. Senhor Maurício, sensibilizado com a dedicação do jovem, prometeu continuar tentando encontrar um intérprete para suas canções. Era uma esperança pequena, mas suficiente para manter vivo o sonho de tio Antônio. Meses se passaram sem nenhuma novidade. Tio Antônio continuava trabalhando como contínuo durante o dia e compondo durante as noites, criando um repertório cada vez mais extenso e aprimorado. Suas músicas falavam do cotidiano urbano, dos trabalhadores esquecidos, das mulheres que enfrentavam sozinhas as dificuldades da vida. Era um universo poético autêntico, nascido da experiência real de quem conhecia de perto as lutas do povo. Simples, foi em março de 1967 que aconteceu o episódio que mudaria para sempre a percepção de tio Antônio sobre a indústria musical. Um jovem compositor havia agendado uma reunião com o Sr. Maurício para discutir um possível contrato de editoração. Era um rapaz bem vestido, educado, que chegou acompanhado de um empresário e demonstrava muita confiança em suas composições. Tio Antônio, como sempre, foi chamado para servir café e organizar os documentos necessários para a reunião. Enquanto preparava o ambiente, ouviu o jovem compositor cantar uma de suas criações para o diretor da editora. A melodia era bonita, a letra bem construída, e Sr. Maurício demonstrou interesse imediato em trabalhar com aquele material. Mas algo naquela canção incomodou profundamente tio Antônio. A melodia era praticamente idêntica a uma das suas composições, uma música que havia mostrado para Sr. Maurício meses antes. Não apenas a linha melódica era similar, mas também a estrutura harmônica e até mesmo algumas frases da letra guardavam semelhança impressionante com sua criação original. Inicialmente, tio Antônio pensou que poderia ser apenas uma coincidência. Afinal, na música, às vezes compositores diferentes chegam a resultados similares sem que haja qualquer tipo de cópia intencional. Mas conforme ouvia atentamente a apresentação, percebia que as semelhanças eram grandes demais para serem casuais. Aquela música era claramente baseada em sua composição original. Após a reunião, tio Antônio ficou perturbado. Não sabia como reagir diante daquela situação. Se suas suspeitas estivessem corretas, alguém havia usado sua criação como base para uma nova composição, sem dar-lhe qualquer crédito ou compensação. Mas como provar isso? Como um simples contínuo poderia acusar um compositor que chegava à editora com empresário e contratos profissionais? Durante dias, tio Antônio remoeu aquela situação, consultou colegas de trabalho, tentou entender melhor como funcionavam os direitos autorais na música, e procurou descobrir mais informações sobre o jovem compositor que havia apresentado a canção suspeita. Foi então que descobriu algo que o chocou ainda mais. O compositor era Francisco Buarque de Holanda, que começava a ficar conhecido simplesmente como Chico Buarque. A descoberta deixou tio Antônio devastado. Não era qualquer compositor desconhecido que havia se apropriado de sua criação, mas um artista que começava a ganhar reconhecimento nacional. Alguém que tinha todos os recursos e conexões necessários para transformar aquela música em um sucesso. Sentia-se pequeno e impotente diante da situação, sem saber como defender seus direitos de autor. Depois de muito hesitar, tio Antônio decidiu conversar com o Sr. Maurício sobre suas suspeitas. Escolheu um momento em que o diretor estava sozinho e, com muito cuidado, expôs sua preocupação sobre as semelhanças entre sua composição e a música apresentada por Chico Buarque.
mostrou novamente sua criação original, destacando os pontos onde via similaridades com a obra do artista em ascensão. Sr. Maurício ouviu atentamente a exposição de tio Antônio e admitiu que realmente existiam semelhanças notáveis entre as duas composições, mas explicou que, legalmente, seria muito difícil comprovar qualquer tipo de plágio, especialmente considerando que tio Antônio não havia registrado oficialmente sua música, enquanto Chico Buarque chegava com toda a documentação profissional. Em ordem, o diretor também alertou o tio Antônio sobre as possíveis consequências de acusar publicamente um artista em ascensão de apropriação intelectual. Chico Buarque tinha conexões importantes no meio musical, recursos financeiros para se defender judicialmente e uma reputação em construção que seria defendida vigorosamente por seus representantes. Um contínuo sem recursos, tentando provar plágio contra um compositor bem relacionado, teria poucas chances de sucesso. A orientação de Sr. Maurício foi para que tio Antônio deixasse o assunto para lá e continuasse focado em suas novas composições. Sugeriu que registrasse oficialmente suas próximas criações para evitar problemas similares no futuro. Era um conselho prático, mas que soou como uma sentença definitiva sobre seus sonhos de obter reconhecimento pela composição que havia sido apropriada. Tio Antônio seguiu o conselho do chefe e tentou seguir em frente, mas a ferida permaneceu aberta em seu coração. Toda vez que ouvia a música que acreditava ter sido baseada em sua criação, sentia uma mistura de raiva, tristeza e impotência. Ver Chico Buarque conquistando sucesso e reconhecimento com material que, em sua percepção, havia sido parcialmente inspirado em seu trabalho, era uma dor constante e renovada. Com o passar dos meses, Chico Buarque se consolidou como um dos grandes nomes da música popular brasileira. Suas composições conquistavam o público, ganhavam prêmios e eram interpretadas pelos maiores cantores do país. Cada novo sucesso do artista era como um lembrete doloroso para tio Antônio sobre a oportunidade que havia perdido e sobre a injustiça que acreditava ter sofrido. A amargura foi crescendo no coração de tio Antônio. Não conseguia mais ouvir as músicas de Chico Buarque sem sentir revolta. Para ele, cada canção representava um sistema injusto, onde os bem-nascidos e bem-relacionados conseguiam sucesso, enquanto os talentos vindos das classes populares eram ignorados ou explorados. Era uma ferida que transcendia a questão musical e tocava em questões mais profundas sobre desigualdade social e oportunidades. Gradualmente, tio Antônio foi se afastando do mundo da música. O ambiente que antes o inspirava passou a causar-lhe dor e ressentimento. Pediu transferência para outro setor da editora, longe do contato direto com compositores e artistas. Continuou compondo esporadicamente, mas havia perdido o entusiasmo e a esperança que um dia o moveram. Suas criações tornaram-se mais melancólicas, falando de sonhos perdidos e oportunidades desperdiçadas. Anos depois, tio Antônio saiu da editora e mudou completamente de área profissional. Tornou-se funcionário público, casou-se com uma mulher compreensiva que respeitava sua relutância em falar sobre música e construiu uma vida modesta mais digna. Nunca mais tentou profissionalizar suas composições, guardando seus cadernos de músicas como lembrança de um tempo em que acreditou que poderia conquistar o mundo através de suas canções. A família conheceu tio Antônio já como um homem amargurado com relação à música, especialmente quando se tratava de Chico Buarque. Todos assumiam que era apenas uma questão de gosto pessoal, talvez uma aversão ao estilo do compositor ou às suas posições políticas. Ninguém imaginava que por trás daquela aversão aparente se escondia uma história de sonhos frustrados e de uma injustiça que ele acreditava ter sofrido. Durante as reuniões familiares, quando alguém mencionava Chico Buarque ou colocava uma de suas músicas, tio Antônio imediatamente mudava de assunto ou se retirava do ambiente. Se perguntado sobre um motivo de sua antipatia, ele sempre dava respostas evasivas, dizendo que não gostava do estilo ou que achava o compositor superestimado. Nunca entrou em detalhes sobre suas razões, mantendo sua mágoa como um segredo pessoal. Essa atitude se manteve por décadas, mesmo quando Chico Buarque passou por momentos difíceis em sua carreira, quando enfrentou censura política
ou problemas pessoais, amplamente divulgados. Tio Antônio nunca demonstrou compaixão ou mudança de para ele. O compositor continuava sendo o símbolo de um sistema injusto que favorecia os privilegiados em detrimento dos talentos vindos do povo. Com o tempo, a aversão de tio Antônio por Chico Buarque se tornou quase folclórica na família. As crianças cresceram sabendo que não deveriam mencionar o nome do compositor na presença do tio, e os adultos automaticamente mudavam de estação de rádio quando suas músicas começavam a tocar. Era uma regra não escrita que todos respeitavam. Mesmo sem entender completamente o motivo, tio Antônio envelheceu carregando aquela mágoa. Mesmo aposentado, mesmo tendo construído uma vida relativamente satisfatória longe do mundo musical, nunca conseguiu superar completamente a amargura daquele episódio de juventude. Chico Buarque havia se tornado para ele não apenas um artista que não apreciava, mas um símbolo de todas as oportunidades perdidas e injustiças sofridas ao longo da vida. Foi apenas quando tio Antônio adoeceu gravemente, aos 75 anos, que a verdade finalmente veio à tona. Internado em um hospital, sabendo que seus dias estavam contados, ele chamou seu sobrinho mais próximo, Carlos, para uma conversa particular. Era chegada a hora de revelar o segredo que havia guardado. Por quase 50 anos, com voz fraca, mas ainda carregada de emoção, tio Antônio contou toda a história para Carlos. Falou sobre seus sonhos de juventude, sobre as composições que criara, sobre o episódio na editora que mudara sua percepção sobre Chico Buarque. Era a primeira vez em décadas que falava abertamente sobre aquele período da sua vida. E as palavras saíam misturadas com lágrimas de tristeza e alívio. Carlos ouviu a história com surpresa e comoção. Finalmente compreendia o motivo da aversão inexplicável do tio, e sentia uma mistura de compaixão pelo sofrimento dele e curiosidade sobre a veracidade dos fatos narrados. Perguntou se tio Antônio ainda tinha as composições originais que podiam comprovar sua versão da história. Tio Antônio pediu para que Carlos fosse até sua casa e procurasse numa gaveta específica do seu quarto. Lá, encontraria um envelope lacrado contendo seus cadernos de composições da juventude, incluindo a música que acreditava ter sido apropriada por Chico Buarque. Disse que havia guardado aqueles cadernos durante todas aquelas décadas, como prova de que um dia havia sido um compositor, mesmo que nunca reconhecido. Após a morte de tio Antônio, algumas semanas depois daquela conversa, Carlos foi buscar o envelope mencionado. Encontrou exatamente onde havia sido indicado, e ao abri-lo, descobriu dezenas de composições manuscritas, datadas da década de 60. A qualidade das letras e melodias era impressionante, mostrando que tio Antônio realmente tinha talento para a composição musical. Entre as músicas encontradas, Carlos identificou aquela que tio Antônio afirmava ter sido apropriada por Chico Buarque. Comparando com a versão conhecida do compositor famoso, realmente havia semelhanças notáveis na estrutura melódica e em algumas frases líricas. Não eram idênticas, mas as similaridades eram significativas o suficiente para justificar as suspeitas de tio Antônio. Carlos compartilhou a descoberta com o resto da família, e todos ficaram emocionados ao conhecer finalmente a verdade por trás da atitude aparentemente inexplicável de tio Antônio. Compreenderam que ele não era simplesmente um homem mal-humorado ou preconceituoso, mas alguém que havia carregado durante décadas a dor de uma injustiça que acreditava ter sofrido. A revelação também trouxe uma nova perspectiva sobre a personalidade de tio Antônio. A família descobriu que ele havia sido um homem sensível e talentoso, com sonhos e aspirações artísticas que nunca haviam conhecido. A amargura que sempre demonstrou não era fruto de maldade, mas de decepção profunda, com um mundo que não lhe havia dado as oportunidades que sentia merecer. Carlos decidiu investigar mais profundamente a história contada por seu tio. Procurou registros da editora onde tio Antônio havia trabalhado. Tentou encontrar pessoas que pudessem ter testemunhado os eventos descritos, e pesquisou sobre o período inicial da carreira de Chico Buarque. Queria entender melhor o que realmente havia acontecido naquela época. A investigação revelou que realmente havia uma sobreposição temporal entre o período em que tio Antônio trabalhava na editora e os primeiros anos da carreira de Chico Buarque. Também descobriu que era comum na época que compositores se inspirassem mutuamente.
às vezes de forma inconsciente, e que casos de apropriação intelectual raramente eram formalizados ou reconhecidos publicamente. Carlos também aprendeu que a indústria musical dos anos 60 era menos estruturada legalmente do que hoje, e que compositores iniciantes, especialmente aqueles vindos de classes populares, realmente tinham pouca proteção contra possíveis apropriações de suas. As palavras de Sr. Maurício sobre as dificuldades que tio Antônio enfrentaria para provar plágio eram provavelmente realistas para aquela época. Mas a investigação de Carlos também trouxe uma perspectiva diferente sobre Chico Buarque. Descobriu que o compositor sempre foi conhecido por sua integridade artística, por sua preocupação social e por sua generosidade com compositores iniciantes. Várias pessoas que trabalharam com ele nas primeiras décadas de carreira testemunharam sobre sua ética profissional e seu respeito pelos direitos autorais. Isso criou um dilema para Carlos. Por um lado, respeitava a versão de tio Antônio e compreendia sua dor. Por outro, as evidências sobre o caráter de Chico Buarque sugeriam que uma apropriação intencional seria inconsistente com a personalidade do compositor. Talvez a semelhança entre as músicas fosse realmente coincidental. Ou talvez tio Antônio, na sua dor, tivesse interpretado de forma exagerada semelhanças que existiam, mas não constituíam apropriação. Carlos decidiu que nunca saberia com certeza o que realmente havia acontecido naquela editora em 1967, mas compreendia que, independentemente da verdade objetiva dos fatos, a percepção de tio Antônio sobre aquele episódio havia moldado toda a sua relação com a música e com Chico Buarque durante o resto de sua vida. A família escolheu honrar a memória de tio Antônio, respeitando sua versão da história. Organizaram suas composições em um pequeno livro artesanal, distribuído apenas entre parentes e amigos próximos, como forma de preservar seu legado. Era uma maneira de dar a ele o reconhecimento que sempre desejou. Mesmo que apenas no círculo familiar, o episódio também trouxe uma lição importante sobre a importância de conhecermos melhor as histórias das pessoas que amamos. Durante décadas, a família havia convivido com tio Antônio, sem compreender realmente as razões de sua amargura. Se tivessem sabido sua história, talvez pudessem ter oferecido mais compreensão e apoio durante sua vida. Carlos também refletiu sobre como pequenos eventos podem moldar completamente a trajetória de uma vida. Se tio Antônio tivesse registrado suas composições, se tivesse tido mais coragem para buscar seus direitos, se tivesse encontrado o apoio adequado naquela época, talvez sua vida tivesse seguido um rumo completamente diferente. Uma simples mudança, naquele episódio dos anos 60, poderia ter resultado em uma vida musical de sucesso. A história de tio Antônio também ilustra como a indústria cultural pode ser cruel com talentos vindos de classes populares, que não tenha havido apropriação intencional. O fato é que compositores sem recursos e conexões sempre enfrentaram dificuldades muito maiores para proteger e promover suas criações. O sistema favorecia aqueles que já tinham privilégios sociais e econômicos. Hoje, quando a família ouve músicas de Chico Buarque, a reação é complexa. Há ainda um vestígio da antiga aversão, por respeito à memória de tio Antônio, mas também há uma apreciação pela qualidade artística do compositor. Compreendem que ambos, tio Antônio e Chico Buarque, foram produtos de seu tempo e de suas circunstâncias, cada um lidando da melhor forma possível com os desafios que enfrentaram. A descoberta das composições de tio Antônio também trouxe orgulho à família. Mesmo que ele nunca tenha conquistado reconhecimento público, deixou um legado artístico real. Músicas que falavam com autenticidade sobre a vida das pessoas comuns, sua sensibilidade poética e sua capacidade melódica eram genuínas, independentemente do sucesso comercial que não conseguiu alcançar. Carlos às vezes se pergunta como seria se pudesse voltar no tempo e aconselhar o jovem tio Antônio. Diria, para ele não desistir de seus sonhos, para buscar outras oportunidades, para não deixar que um episódio doloroso definisse toda a sua relação com a arte, mas compreende que é fácil dar conselhos quando se conhece o final da história. Verdade sobre tio Antônio e Chico Buarque permanece, em última análise, um mistério. Nunca saberemos, com certeza, se houve ou não apropriação, se há semelhanças.
Eram coincidências ou influências conscientes ou inconscientes. Mas sabemos que um homem talentoso carregou durante décadas a dor de acreditar que havia sido injustiçado, e que essa dor moldou sua relação com a música e com a vida. História nos ensina sobre a importância de ouvirmos as pessoas que amamos, de tentarmos compreender as razões por trás de comportamentos que nos parecem estranhos ou inexplicáveis. Muitas vezes, por trás de uma aversão aparentemente irracional, se esconde uma ferida profunda que merece nossa compaixão e compreensão. Também nos lembra de que todos nós carregamos sonhos não realizados, talentos não reconhecidos, oportunidades perdidas que podem nos amargurar ou nos ensinar. A escolha entre deixar que essas experiências nos tornem pessoas ressentidas ou pessoas mais sábias e compreensivas está sempre em nossas mãos. Tio Antônio escolheu o ressentimento. E possamos compreender suas razões. Sua história nos convida a fazer escolhas diferentes. A arte, a música, a beleza são patrimônios de toda a humanidade, e não deveriam ser manchados pelas dores pessoais que cada um de nós carrega. Verdade sobre Tio Antônio e Chico Buarque nos ensina, finalmente, sobre a complexidade da natureza humana, sobre como eventos aparentemente pequenos podem ter consequências duradouras, e sobre a importância do perdão, tanto dos outros quanto de nós mesmos, para que possamos viver vidas mais plenas e menos amargas.